Antropoceno é essa coisa muito... O homem pensou só em si, né? Então, a partir do século XX, com a visão sistêmica, a gente começa a perceber que a gente é um elemento no sistema, né? Se preocupar com os outros elementos, outros seres que estão na natureza e que a gente precisa projetar coisas, fazer coisas, não pensando só no ser humano, mas, né, para toda a diversidade de seres humanos também, né? E para os outros seres que estão junto com a gente também, né? Então, acho que a gente está entrando nessa nova etapa, mas não sei se vai dar tempo, né? Porque o reloginho aí já foi adiantado, parece que já está terminando, não sei. Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa. Meu nome é Milton Sogabe, fundei o Grupo CAT aqui em 2009 e ele continua até hoje, né? Nesse processo dos anos 70 para 80 para 90, teve essa inversão, né? Eu era um artista, artista-professor, professor-artista, depois professor, artista, pesquisador, depois inverteu, né? Então, hoje eu me considero um pesquisador, professor, artista. Eu sou o Fernando Foliano, eu sou um artista pesquisador, que já foi físico, já foi engenheiro, já foi fotógrafo, fiz muita coisa na vida. E acho que o que eu faço hoje é um pouco a emergência de tudo que eu vivi. Não ficou nada para trás. Todos esses interesses estão presentes nos meus interesses hoje. Meu nome é Caio, eu sou formado aqui na Unesp em Artes Visuais e atualmente sou mestrando em Artes Visuais também, integrante do Grupo CAT, e atualmente trabalho como professor de marcenaria e tecnologias em projetos sociais, em escolas livres e outros lugares, assim, né? E a obra Sopro, ela é uma discussão do grupo sobre formas de produção de tecnologia, né? Então, um pouco na contracorrente do que a arte e tecnologia vinha propondo, de obras ligadas na tomada, o grupo começa a fazer uma pesquisa sobre como gerar energia dentro da própria obra, né? Sem nenhuma conexão externa. Então, foi o mais difícil porque a gente trabalhou durante 2 décadas com computador, um monte de dispositivo, de repente sumiu tudo isso daí, então, para fazer uma obra sem nada disso foi difícil. A gente só tem um conceito, né? E demorou muito tempo daí, né? Essa discussão, como que seria. Então o sopro vem também com essa referência do sopro da vida, né? Por isso a água, a forma esférica, as células, né? Então nessas pesquisas a gente foi conectando essas coisas e foi nascendo a obra, né? É uma coisa muito delicada, né? Que a gente vê o movimento dessas esferas dentro da água, né? Como se ganhasse vida através do sopro e tal, né? Mas acho que materializa esse primeiro conceito que a gente teve e tal, né? A gente está trabalhando com estímulos sensoriais muito sutis, né? Então, a vibração sobre a água nem sempre é tão visível. Então, nós pensamos em fazer um dispositivo, basicamente um suporte para uma lâmpada que assim, realçasse e permitisse você perceber que, pela transparência da água e o rebatimento no tampo da mesa, que tem água formando pequenas ondas que ficam reverberando lá dentro. Tudo. Então dá desenhos que ficam se multiplicando e não se repetem. Então é interessante, porque na medida que todo mundo participa do processo, os desenhos vão se formando. Você, quando para de soprar, quando você volta a soprar, quando tem só um assoprando. E além dessa questão da geração de energia dentro da obra, ela tem a questão da interação com o público, né, que é uma característica bem forte da arte e tecnologia. Então o público, em conjunto com a obra, acaba gerando essa energia, né? Não é uma energia que se gera ali sozinha, mas a partir da ação dos indivíduos que entram em contato. A ideia é que nesse processo, junto com a luz e a visualização, porque a gente pensa que o processo interativo ele tem que ser bidirecional. Você interfere no dispositivo e o dispositivo devolve alguma coisa, uma informação para você. Aí se completa um ciclo, né? Então, nesse processo, com esses padrões se formando, as pessoas estão aqui criando. Então, é um momento em que você tem a obra aberta, né? Tem até um livro importante de Humberto Eco chamado Obra Aberta, gerando possibilidades de significados. Eu sou Ivi Rubini, eu sou artista e pesquisadora. No momento eu estou concluindo meu doutorado na Unesp. O título da tese até agora é Transvendo Códigos, Arte Hacker como Cuidado.
Eu tenho interesse em pesquisar a cultura do código aberto e como ela influencia a nossa forma de se relacionar com a tecnologia e de se sentir capaz e participar dos processos de arte, ciência e tecnologia. O TOC é a segunda obra do tríptico que a gente está apresentando aqui. Ele começou a ser desenvolvido por volta de 2016. Então, antes de eu chegar no CAT, o grupo já estava desenvolvendo. Eu penso a tecnologia como uma instância da vida. Ela está conectada ao biológico, ela é a extensão da gente, ela nos expande e agora aqui eu forneço vida para esse trabalho. Essa é a ideia. Outra coisa que está presente aqui é que eu não faço isso sozinho, mas colaborativamente. E o trabalho é transparente, né? Todos são transparentes com acrílico, porque a gente quer que não seja uma caixa preta, né? Então que o público venha e consiga ver todo o sistema e tal, e ele vê como ele interage, né? Então não tem tomada, não tem bateria, não tem nada, é simplesmente só esse dispositivo, esse fio e esse motorzinho que o público consegue. Esse aspecto lúdico de interação é bem simples, né? Pôs a mão e... Eu acho muito interessante porque a gente contrasta o calor do corpo com o gelo que está contido na obra, né? Então isso faz com que o nosso corpo gere uma forma de energia, gera energia elétrica, isso aciona um motor, tem um resultado sonoro e que é um contraste com formas assim mais vorazes de captação de energia que tem na sociedade, né? Que tem efeitos muito grandes e impactos e efeitos no meio ambiente, né? O TOC, ele tem, como todas as obras do tríptico, tem essa sutileza de uma produção de uma corrente baixa de energia com um resultado sonoro também que é muito sutil. É uma outra coisa bacana também dessa obra que a questão da energia com a vida não é só a vida humana também, né? Não é só a energia que serve para os humanos, cidade e tudo mais, mas também pensando num ecossistema mesmo de todas as espécies e como essa energia, que não é energia comercial, não é energia que, enfim, até quando a gente pensa em energia eólica mesmo, que é eco-friendly, né, que o pessoal fala, ela também atrapalha na migração de várias aves, ela atrapalha nas paisagens visuais. E o que a gente tá afim aqui é de achar energias que partam do corpo, né? Tipo, essa energia que, na verdade, ela vem do corpo humano mesmo, em contato com a tecnologia. O Rodrigo Dorta, que é um membro do CAT também, e a Soraya Brás desenvolveram um ambiente virtual que tem essas obras também, né? Eu contribuí fazendo efeitos sonoros para esse ambiente virtual também. Em sistema tecnológico, é simples, mas é complicado, porque a gente chegar nessa solução, né, abandonando o computador, energia elétrica, todas essas coisas, depois de pronto parece óbvio, né? Mas ele é muito complexo. Por trás tem conceitos muito complexos, né? Não, eu acho que essa é uma coisa que eu acho que é engraçada, assim, das obras, que as pessoas não entendem que a energia tá dentro delas, é gerada dentro delas, assim. Sempre parece que, tá conectado numa tomada, onde que tá a bateria, isso é um botão, né? Então, porque a gente tem o celular mesmo, né? O celular, ele tem energia, bateria dele dentro dele mesmo. Então, a gente clica nele e ele dá a resposta. Daí parece que isso daqui é igual. Mas, na verdade, não existe essa bateria, né? Não existe essa fonte de energia. É a própria interação que tá gerando ela, né? E essa é uma forma de incluir o corpo na discussão de arte e tecnologia, né? E também das pessoas não se sentirem completamente separadas, tanto da arte quanto do objeto, né? Mas também que o corpo delas, o corpo das pessoas é importante para que a arte aconteça. Na verdade, a arte acontece quando tem a interação, né? Ela é feita para que você chegue lá e toque, né? Que é diferente de algumas linguagens da arte, onde você só contempla, né? Você fica diante da obra e apenas contempla uma pintura, por exemplo. Aqui não, né? Por isso que é interativo. Essa é a ideia dos projetos, né? Do tríptico todo. Então, esse trabalho que a gente desenvolve no campo da arte e tecnologia, e que envolve muita ciência, o grupo aqui é ciência, arte e tecnologia, a gente não trabalha como cientista afirmando
ou buscando novos paradigmas, a gente se apropria de paradigmas, né? E a gente não afirma nenhum, porque não é a nossa área. Os paradigmas científicos só iluminam os nossos sonhos. A gente viaja nessas ideias e a partir daí a gente quer tratar isso de uma forma estética, a gente quer tratar isso de uma forma social, a gente quer refletir sobre o papel das tecnologias no dia a dia das pessoas, né? E a gente se vê como produtor de conhecimento, junto com a ciência, né? Muitas vezes sendo a mosca na sopa, sabe? Aquela coisa que vai perturbar, a gente não quer explicar, a gente quer produzir questões. A gente quer fazer as pessoas estranharem, mais do que entenderem. A gente quer criar condições de produzir perguntas. Eu me chamo Kleber Gazana, sou designer de formação, né? Também sou professor, sou artista visual e sonoro. Trabalho especificamente com a estética da glitch art e aqui, junto com o grupo CAT, com as obras interativas, né? A obra Gesto, ela faz parte, né, a terceira obra do nosso tríptico. E ela ainda está em fase de desenvolvimento, né? E esse processo de experimentação está acontecendo o tempo todo, né? Então a gente testa materiais, testa equipamentos, vai entender como esse equipamento funciona para depois poder desenvolver a obra dando resultados específicos, né? Então o modelo físico em tamanho real, em escala real, para a gente é fundamental, porque depois é o que a gente vai levar para o público, né, para ele poder interagir com os nossos trabalhos. Que acho que o Gesto ele já tem discussão aí desde 2016, se bobear, né, até 2022, 2023, né, então já são 6 anos aí de discussão sobre essa obra, e protótipo não é o que não falta, assim. A primeira delas foi de papelão, inclusive, não era nem de acrílico, exatamente. E que foi a que melhor respondeu, diga-se de passagem. Agora, é interessante que a primeira obra nasce de um conceito, né? A segunda nasce do dispositivo e a terceira nasce baseado na primeira e na segunda. Porque a primeira tem água, estado líquido, a segunda estado sólido, daí a terceira falamos, tem que ser gasoso. Daí a primeira é uma esfera, a segunda é um cubo, o terceiro tem que ser cilindro agora, né? A primeira foi o sopro, o segundo toque e agora, né, o que sobra. Daí é o gesto. Então, praticamente, ela nasceu definida pela primeira e segunda. Como o nome diz, né, é um produto, é um objeto, né, que você vai manuseá-lo aqui e a partir, né, do movimento de um ímã, aqui a gente tem algumas bobinas com um fio de cobre, conectado, então, né, nesse outro dispositivo, que vai ter água, né, aqui dentro, no estado líquido, e aí a gente gera, então, o vapor a partir da interação desse objeto com essa última parte da obra, né? Ele lembra, de alguma maneira, o pau de chuva, que é um instrumento indígena usado nas cerimônias para pedir chuva. E a ideia aqui é que a gente possa perceber um encontro de leituras de mundo, né? Porque aqui você tem uma coisa racional de controle, de produzir energia, né? E é você que está impondo a sua vontade. No uso do pau de chuva, numa outra cultura, uma outra perspectiva da realidade, ele não está impondo nada, ele está entrando num diálogo, ele está num processo espiritualizado, pedindo ajuda, né? Não tem essa postura racionalista típica do período moderno, e a gente ainda está muito vivendo ela. Agora, isso aqui é um pouco uma possibilidade de mostrar uma transição de leituras de mundo. A gente está num momento onde a gente começa a ver esses seres, né, robôs, humanoides e tal, que chegam, né, a discutir se tem inteligência ou não. Daí se discute o que é o ser humano, né? O que é o ser humano na medida que a gente está criando um ser à nossa semelhança. Daí a minha pergunta sempre é essa: a gente vai criar um ser à nossa semelhança que tem sentimento, tem, né, todos os comportamentos, sensações igual a gente, e vai ser o quê? Vai ser um escravo nosso? A gente quer criar escravos?
ou se o ser humano só vai sobreviver mesmo através desse pós-humanos. Porque como o planeta está sendo destruído, talvez esse nosso corpo não sobrevive, mas outro corpo com outra tecnologia pode sobreviver.